Nessa segunda reportagem da série Justiça do Trabalho no Brasil, 8 décadas de conquistas, iremos abordar a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, mudanças e transformações e a Justiça do Trabalho como instrumento da justiça social. Em 1923, ocorreu a Criação Nacional do Trabalho vinculado ao Poder Executivo de caráter consultivo. Nessa época, os movimentos operários organizavam greves por todo o país, exigindo melhores condições de trabalho. A consolidação das leis trabalhistas, CLT, surgiu em 1943, a partir do Decreto 5.452, de 1º de maio daquele ano. Ela é o marco definitivo do estabelecimento de uma lei trabalhista clara e protetiva no Brasil e responsável por regulamentar as leis trabalhistas. Após a criação da CLT, muitas leis foram adicionadas, desde leis específicas para o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho até as mais recentes regulamentações para empregadas domésticas, por exemplo. A própria Constituição brasileira assegura à gestante o direito de estabilidade no emprego, desde a confirmação de sua gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. Além disso, a mulher ela pode ser dispensada durante o seu horário de trabalho para a realização de suas consultas médicas e exames. Difícil listar todos, mas os trabalhadores, com muita luta, merecidamente conquistaram direitos importantes no país, especialmente a partir da década de 30 e com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, no governo Getúlio Vargas. Carteira de trabalho, limitação da jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, proteção contra a despedida imotivada, proteção da mulher e do menor, normas de segurança e saúde do trabalho, entre outros, foram avanços importantes. A legislação trabalhista vem se transformando com o tempo, acompanhando a modernização das relações do trabalho no país. A própria CLT, considerada antiga por muitos, passou por diversas atualizações ao longo desse período. Em 1946, o CNT foi extinto, sendo substituído pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST. As Constituições Federais de 1946, 1967 e 1988 mantiveram a estrutura administrativa, formada por juntas, conciliação e julgamento, tribunais regionais do trabalho e TST. Em 1999, que a representação classista foi extinta e o TST passou a ser integrado por 17 ministros. As juntas de conciliação deram lugar a varas de trabalho e, em 2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abranger os conflitos oriundos das relações de trabalho e não somente das relações de emprego. A composição do TST mudou e passou a ter 27 ministros. No ano de 2016, o TST passou a integrar o Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que está ligado mais intensamente em nosso dia a dia. Ao determinar o cumprimento dos direitos trabalhistas violados, cumpre uma função social. No ponto que, quando acontecem divergências entre empregado e empregador, é necessário um órgão imparcial que resolva esse conflito, para que a sociedade sinta segura e pacífica. No dia 1º de maio de 2021, Dia Internacional do Trabalhador, a Justiça do Trabalho completou 80 anos de instalação no Brasil, consolidada como uma instituição que promove justiça social. Os benefícios da sociedade são muitos com a atuação em todo o país da Justiça do Trabalho, garantindo um equilíbrio e pacificação das relações de trabalho com seriedade e efetividade. Por meio da mediação de conflitos coletivos, a Justiça do Trabalho assegura serviços essenciais. Em parceria com outras instituições, a Justiça do Trabalho contribui para debates do trabalho infantil e escravo, a discriminação racial, religiosa e de gênero no ambiente laboral,
também adota medidas para uma promoção de cultura de saúde e segurança no trabalho livre, justo e igualitário para todos. Bom, o direito do trabalho, ele tem, desde as origens, uma preocupação com o direito à infância, o direito das crianças e adolescentes a terem, uma infância, que é essa etapa do desenvolvimento tão importante para a pessoa. E tanto que quando a gente pensa, por exemplo, na Organização Internacional do Trabalho, as primeiras regras, que a gente chama de convenções internacionais, mas as primeiras regras que a Organização Internacional do Trabalho fez são justamente para limitar uma idade mínima para o trabalho, quer dizer, vetar o trabalho infantil em determinadas idades e também para a proteção das mulheres. Por quê? Porque tanto mulheres quanto crianças estão em situação de vulnerabilidade e, logicamente, a exploração recai, de uma forma ainda pior sobre essas pessoas. E hoje a gente tem ainda, daí as leis, desde aquela época para cá, sempre previram, uma idade mínima para o trabalho. Hoje a gente tem essa idade mínima em 16 anos, exceto para os contratos de aprendizagem, que são de 14 anos, e cabe também à Justiça do Trabalho, que é garantir o cumprimento dessa norma. Criado em 1946, o Tribunal Superior do Trabalho teve sua primeira presidente mulher apenas na gestão atual. Eleita para o biênio 2020-2022, a ministra Maria Cristina Peduzzi demonstra em seu trabalho a importância da representação feminina no cargo e a igualdade de direitos como preceito constitucional. É um avanço histórico, certamente. Tempos atrás, a magistratura era predominantemente masculina. Para se ter uma ideia, o TRT4, Tribunal Gaúcho do Trabalho, fundado em 1941, teve a primeira presidente mulher em 1986, a desembargadora Alcina Cirro. Eu sou a 7ª presidente mulher, a 5ª seguida. Hoje, na Justiça do Trabalho, da 4ª Região, há uma paridade. 50% do quadro de juízes são homens e 50% das juízas são mulheres. Mas isso também tem a ver com o acesso democrático às carreiras públicas via concurso, especialmente a partir da Constituição Cidadã de 1988. Nossa realidade no serviço público é muito diferente da verificada no mercado privado, onde, lamentavelmente, as oportunidades e a remuneração ainda não são as mesmas para homens e mulheres, embora já se verifique alguma evolução nesse sentido. Nesta terceira reportagem da série, abordaremos a construção da cidadania através da Justiça do Trabalho, estratégias para o enfrentamento à pandemia e também a Justiça do Trabalho e o desenvolvimento econômico do país.